dia! Mais um Refletamos Juntos. Pois é, estamos aqui para mais um Refletamos Juntos. Antes de tudo, gostaria de pedir àqueles que gostarem da reflexão que dê o seu joinha e também compartilhem para que possa chegar a mais pessoas. E não esqueçam, aqueles que estão chegando ao canal, de se inscreverem. É bom que se inscrevam, assim nos ajuda bastante. A meditação de hoje tem como título Para sermos seguidores de Cristo. Hoje em dia, com as redes sociais, virou moda tornar-se um seguidor de alguém. Seja lá o que for que essa pessoa produza no seu canal de entretenimento. Se o que ela faz nos agrada, nos tornamos seus seguidores. Aí surgem pessoas com o status de fazer inveja, com milhares ou milhões de seguidores. Elas chegam até a participar de programas de televisão só por causa disso. Isto é, torna-se uma celebridade da noite para o dia. Porém, tudo isso não passa de uma fama passageira. Seguir alguém não é apenas um costume dos tempos de hoje. Há muitos anos que as pessoas escolhem alguém para seguir, principalmente aquelas que têm a capacidade de envolver os outros nas suas ideias, conhecimentos, mensagens ou modos de vida. O ser humano sempre precisou de um referencial que lhe dissesse alguma coisa na vida, principalmente quando esse alguém tem algo para dar. Na antiguidade, eram os pensadores a atrair seguidores. Depois, com os tempos modernos, passaram a ser os artistas, independente do campo de atuação, a terem os seus seguidores, que receberam o nome de fãs. Com Cristo não foi diferente. Quando ele começou a propagar sua mensagem de paz e de amor, isto é, a Boa Nova, e João o anunciou como enviado de Deus, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 34. E, vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 36. 2 discípulos de João passaram a segui-lo. E os 2 discípulos ouviram-nos dizer isto e seguiram a Jesus. João capítulo 1, versículo 37. Um dos discípulos chamava-se André. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. João capítulo 1, versículo 40. Quando o discípulo abraça a mensagem daquele que ele segue como própria, automaticamente ele sente a necessidade de propagá-la e começa a anunciá-la a todas as pessoas que encontra. Assim aconteceu com André. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, em João capítulo 1, versículo 41. Pedro tornou-se discípulo, inclusive Jesus mudou seu nome para... E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João capítulo 1, versículo 42. Lucas, no seu evangelho, sempre nos apresenta Jesus em missão e com os seus seguidores, os apóstolos, os discípulos e algumas mulheres. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele e algumas mulheres. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2.
Como vemos, Jesus abraça a todos, inclusive as mulheres, que na época não eram consideradas e nem eram envolvidas com essas atividades. Elas tinham um papel importante no grupo, pois eram verdadeiras seguidoras de Cristo. Colocavam-se totalmente a serviço da causa e anunciavam a boa nova, ajudando os apóstolos a evangelizarem, que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Lucas capítulo 8, versículo 3. Jesus não escolhia os intelectuais ou aqueles que eram bem preparados para segui-lo. Ele chamava os mais simples, os pecadores, os que não tinham grande importância na sociedade, apesar de ter vindo para todos. E, depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Isto é, a sua missão é voltada para todos os povos, sem excluir ninguém. Primeiro escolheu pescadores para formar o seu grupo de apóstolos e tinha algumas mulheres como seguidoras, que eram todas pecadoras e por ele foram perdoadas. E algumas mulheres que haviam sido curadas de mau espírito e doença. Lucas 8, 2. Para ser um seguidor de Cristo não precisa ser perfeito, mas é necessário que esteja em busca da perfeição, isto é, da conversão, da mudança de vida. Jesus nos chama a uma nova vida, vida essa que faz parte de um corpo que é Ele mesmo. Ele é a cabeça desse corpo e nós somos seus membros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. É importante dizer que cada um de nós é um ser único diante de Deus, portanto, um indivíduo com as suas características particulares e próprias de cada um. Na criação, nada se repete, tudo é autêntico, todo ser é único. O que ou quem pode nos impedir de tornarmos-nos discípulos de Cristo? Nós mesmos. Somos nós o nosso primeiro empecilho. Nós, com o nosso individualismo, no qual tudo deve ser conforme pensamos, agimos e queremos. Podemos ver como tratamos o tempo, que estamos querendo sempre dominá-lo e fazer com que ele se desenvolva segundo as nossas programações de vida. Isso é terrível. Devemos nos libertar de tudo aquilo que nos prende a nós mesmos. A humildade é o ponto de partida para a mudança. Só iremos realmente nos converter quando reconhecermos as nossas limitações e tivermos a coragem de enfrentá-las. Quem quer ser um seguidor de Cristo deve esforçar-se e cair em campo na luta. Não pode ficar em casa, em uma poltrona, esperando que as coisas aconteçam. Anunciar a boa nova é uma tarefa que pede muito de nós. Primeiro, nos pede a fé. Não podemos anunciar uma coisa em que não acreditamos. Depois nos pede a coerência. As nossas ações devem corresponder às nossas palavras. Nos pede também dedicação. Devemos nos lançar de corpo e alma às causas do reino. E por fim nos pede um relacionamento mais profundo com a palavra, isto é, com Cristo, principalmente com Ele crucificado, ao ponto de podermos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É nessa vivência da palavra e da nossa identificação com Cristo crucificado que crescemos na fé e nos tornamos verdadeiros anunciadores da Boa Nova. Paulo nos alerta quanto à nossa fé na ressurreição de Cristo. Ele é bem enfático, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Cristo ressuscitou. Esse é o motivo primeiro e basilar da nossa fé.
porque se isso não tivesse acontecido, todo o anúncio que foi feito não teria valor nenhum. Inclusive, os seus anunciadores seriam mentirosos, enganadores. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 15. Jesus ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Onde está, ó morte, a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Paulo é bem seguro disso e não nos engana. Portanto, viver com humildade e devoção nesse período quaresmal rumo à Páscoa de Jesus é o caminho mais importante que temos para fazê-lo agora, porque o centro da nossa fé cristã está alicerçado ali, na sua paixão, morte e ressurreição. É ela, a Páscoa do Senhor, que nos faz olhar em alto e buscar as coisas de Deus nesta divina aventura, que é a nossa missão de anunciadores da Boa Nova. Vamos intensificar as nossas forças, procurando nos lançar no amor a Deus e aos irmãos, porque o amor de Cristo é para todos. E como somos seus seguidores, também devemos amar a todos, sem distinção. Eis a nossa missão. Marcos Laurentino.